Você sabia que existe uma parte da história do Brasil que foi praticamente apagada dos livros? Um capítulo misterioso, cheio de intrigas, segredos e acontecimentos que poderiam ter mudado completamente o destino do nosso país. Pense comigo. Tudo o que aprendemos na escola sobre o nosso passado se resume a algumas datas e nomes importantes, certo? Mas e se eu te dissesse que essa é apenas a ponta do iceberg? Que por trás da história oficial existe uma narrativa paralela, uma história secreta que foi cuidadosamente escondida de nós? Porque hoje vamos embarcar em uma jornada para desvendar o segredo esquecido do Brasil, a história que os livros nunca contaram. E a primeira peça desse quebra-cobeca nos leva para muito antes da chegada oficial dos portugueses em 1500. A versão que todos conhecemos é a de Pedro Álvares Cabral avistando o Monte Pascoal e descobrindo o Brasil. Mas e se essa descoberta fosse, na verdade, uma redescoberta planejada? Existem mapas antigos, muito antigos, que desafiam completamente essa narrativa. O mapa de Piri Reis, de 1513, por exemplo, já mostrava a costa da América do Sul com uma precisão impressionante. Mas o mais intrigante são mapas ainda mais antigos, como o de Andrea Bianco, do 1448, que parecem delinear partes do litoral brasileiro décadas antes de Cabral sequer sonhar em cruzar o Atlântico. Como isso é possível? Esses cartógrafos eram videntes? Ou eles tinham acesso a informações de navegadores que já haviam estado aqui muito antes, mas cujas viagens foram mantidas em segredo absoluto? Há relatos de navegadores fenícios, romanos e até chineses que mencionam uma terra rica e misteriosa ao sul do Atlântico. Eram apenas lendas de marinheiros ou evidências de contatos pré-colombianos que foram deliberadamente omitidos da história. A verdade é que Portugal ganhou século XV, era uma potência naval com espiões e informantes em todos os portos da Europa. A ideia de que eles simplesmente esbarraram no Brasil por acaso enquanto tentavam contornar a África para chegar às Índias parece cada vez mais uma história conveniente, uma fachada para encobrir um plano muito maior. Um plano para tomar posse de uma terra que eles já sabiam que existia. Mas o segredo não para por aí. Vamos avançar um pouco no tempo, para o período colonial. Aqui a trama se adensa. Documentos recém-descobertos em arquivos europeus revelam uma rede de tratados secretos, acordos diplomáticos e negociações de bastidores que moldaram o nosso território de formas que nunca imaginamos. Enquanto aprendemos sobre o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha, existiam dezenas de outros acordos sendo costurados nas sombras. Territórios que hoje formam estados inteiros do Brasil foram secretamente negociados com outras potências europeias, como a França e a Holanda. Eram moedas de troca em jogos de poder que aconteciam a milhares de quilômetros de distância. Você consegue imaginar partes da Amazônia sendo francesas ou o Nordeste permanentemente holandês? Essas não eram apenas possibilidades, eram cenários que estiveram muito perto de se concretizar, decididos em salas fechadas, sem que ninguém que vivia aqui soubesse. Eram terras trocadas, vendidas e até entregues em acordos que nunca chegaram ao conhecimento do povo. Essa manipulação de fronteiras e territórios nos leva a uma pergunta ainda mais chocante. E se o Brasil que conhecemos hoje fosse apenas uma das versões possíveis do nosso país? Há quem diga que, por conta dessas disputas ocultas, o Brasil quase teve outro nome
outra bandeira e até outro idioma oficial. Imagine crescer falando francês ou holandês, com uma cultura totalmente diferente, tudo por causa de uma assinatura em um pedaço de papel que ficou escondido por séculos. Isso nos faz questionar o quanto da nossa identidade nacional foi construída e o quanto foi imposto por interesses que desconhecemos. O ouro e as pedras preciosas de Minas Gerais, por exemplo. A história oficial conta que a coroa portuguesa ficava com o quinto, ou seja, 20% de toda a produção, mas documentos secretos sugerem que a quantidade de riqueza desviada era muito maior. Havia rotas de contrabando sofisticadas protegidas por autoridades corruptas que levavam nosso ouro diretamente para outros países europeus, financiando guerras e construindo palácios com a riqueza que saía daqui. A Inconfidência Mineira não foi apenas um grito por liberdade. Foi uma reação desesperada contra uma exploração muito mais profunda e sistemática do que os livros de história ousam admitir. E o que dizer sobre as figuras históricas que aprendemos a admirar? Muitos dos nossos heróis nacionais tinham conexões com sociedades secretas e interesses estrangeiros. As decisões que tomaram, as leis que criaram, será que foram todas em nome do povo brasileiro? Ou eles estavam servindo a uma agenda oculta? A própria proclamação da República, que celebramos como um grande avanço, está repleta de controvérsias e acordos de bastidores que raramente são discutidos. Foi realmente um movimento popular ou um golpe de Estado orquestrado por uma elite que queria manter seu poder, apenas trocando o imperador por um presidente? O segredo esquecido do Brasil não está apenas nos documentos antigos ou nos mapas empoeirados. Ele está nas entrelinhas da nossa cultura, nas histórias que ninguém contou, nas tradições que se perderam e nos nomes de lugares que foram alterados para apagar memórias inconvenientes. Ele está presente na desigualdade social que vemos hoje, cujas raízes podem ser rastreadas até esses acordos secretos que beneficiaram uma pequena elite em detrimento da grande maioria. Quanto da história que aprendemos é realmente verdadeira e quanto foi cuidadosamente moldado para manter uma versão conveniente dos fatos? Uma versão que glorifica certos grupos e silencia outros, uma versão que nos faz acreditar em um destino manifesto, quando na verdade nosso caminho foi desviado inúmeras vezes por interesses ocultos. Esta é apenas a superfície. Cada documento encontrado, cada mapa decifrado, abre portas para mais perguntas e mais mistérios. A história do Brasil é como um grande palácio com inúmeras salas secretas e nós apenas começamos a encontrar as chaves. Estamos diante de uma reescrita do nosso passado, uma que finalmente começa a incluir as vozes, os eventos e as verdades que foram suprimidas por tanto tempo. A verdade é que a história nunca é estática. Ela está constantemente sendo descoberta e reinterpretada. E o que estamos vendo agora é o começo de uma revelação. A chance de entendermos quem realmente somos, olhando para o passado que nos foi negado. Se essa jornada pelos segredos do nosso país te deixou tão curioso quanto a mim, então você não pode perder o que vem por aí. Deixa o seu like para eu saber que você gostou, se inscreve aqui no canal e, o mais importante, ativa o sininho de notificações, porque nos próximos vídeos nós vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos investigar os símbolos secretos na nossa bandeira, as sociedades secretas que influenciaram a nossa política e as cidades perdidas que podem reescrever tudo o que sabemos sobre o Brasil pré-colonial. A história que os livros nunca contaram.
está apenas começando a ser revelada. Obrigado por assistir e até a próxima.